só há 4 formas de vocês aumentarem as vendas da vossa empresa. Não há outra, só 4. 4 formas de aumentar as vendas de uma empresa. A primeira forma que vocês têm de aumentar as vendas de uma empresa é executar o maior número de contactos, mantendo todas as outras variáveis constantes. Quantos mais contactos eu fizer, mais vendas eu vou fazer. É um número. Aliás, aquela cruzinha dupla que ali está significa número cardinal. Para a malta mais nova não é hashtag, está bem? Não é hashtag contactos. Às vezes as pessoas começam a dizer, Paulo, mas se eu aumentar o número de contactos, posso ir fazer contactos com menos qualidade. É difícil vocês conseguirem convencer-me que aumentando os contactos eu reduzo as minhas vendas. Eu posso reduzir a produtividade das vendas. Vou entrando em contactos de menos qualidade e significa que, de alguma forma, eu vou precisando de cada vez mais contactos para fazer o mesmo número a mesma percentagem de vendas. Mas isso é uma lei básica da economia, lei dos rendimentos decrescentes. Está tudo bem com isso, mas mais contactos dará, seguramente, mais vendas, pelo menos do ponto de vista estatístico. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é aumentar o meu número de contactos. Então, todos os períodos, todos os anos, todos os trimestres, todas as semanas, tem que estar na cabeça de um empresário, na cabeça de um vendedor, como é que eu aumento o número de contactos que eu consigo fazer. Não guardaram isto? Este é um indicador crítico na empresa. Eu aumentar constantemente o número de contactos que eu consigo fazer. Vou contar uma história rápida porque acho que ilustra isto. Eu há uns anos montei uma empresa, era uma empresa de franchising, e eu, quando falei com o presidente da empresa para definirmos os objetivos, ele começou-me a dar números médios e eu disse, mas eu não quero os médios, eu quero saber qual foi o melhor resultado até hoje. Quem é que fez o recorde do mundo de vendas no primeiro ano? E o fulano, mas foi os espanhóis. Os espanhóis fizeram o recorde de vendas. Eu disse, sim senhor, quanto é que eles venderam? Venderam 9 licenças de franchising no primeiro ano. Então põe aí que nós vamos vender 10. Ele disse, mas Espanha é um país muito maior, mais rico, como é que tu vais vender 10? Eu disse, eu não sei, não faço a mínima ideia quanto é que vou vender. Mas se eles venderam 9, eu vou tentar posicionar-me para vender 10. Se não vender 10 e vender 8, ou não vender 10 e vender 7, continua a ser um bom resultado. Mas o meu raciocínio vai ser o que é que eu preciso fazer para vender 10. Estão a ver a força de um objetivo? Eu pus o objetivo lá na frente, o que é que eu preciso de vender para chegar a 10? Porque, nós tínhamos feito um curso que nos tinha feito acreditar a todos que éramos os maiores do mundo, então se eu sou o maior do mundo não posso fazer menos do que o segundo melhor. Se eles foram os melhores, eles passaram a ser os segundos melhores. Foi o raciocínio foi esse. Então sabe o que eu fiz? Cheguei a Portugal, liguei para a Espanha, para o fulano espanhol, que foi um porreiraço, ficámos depois muito bons amigos, e disse-lhe, disseram-me que tu eras o melhor gajo do mundo e estás mesmo aqui ao lado. Eu quero que tu me ensines como é que fizeste as 9 vendas. Ele disse, sim senhor, vem para cá e eu tiro um dia para passar contigo. E, de uma forma simples, ele mostrou-me que tinha gerado 1000 contactos durante o ano, mais coisa, menos coisa, eram 1000 e qualquer coisa, e que tinha tido uma série de taxas de conversão ao longo de todo o processo de venda. E que tinha vendido as 9. Eu pensei, se eu gerar os mesmos 1000 contactos, como eu sou o melhor do mundo, eu tenho a mania que sou bom, vou ter uma taxa de conversão ligeiramente superior a ele em todas as fases. Porque já posso aprender com as coisas que ele fez e os erros, e aquilo que ele me ensinou agora. Então eu vou vender 10 com os mesmos contactos. E foi o ano inteiro a olhar para os números. Foi o ano inteiro com uma folha de Excel aberta na minha frente. Eu não desligava aquela folha de Excel do meu computador. Nunca apaguei aquela folha. E era o dia todo a brincar com os números. A simular taxas de conversão, e se fizermos isto, e se passarmos para aquilo, cenário mais otimista, cenário mais pessimista, andava o dia todo e com a equipa toda a pensar 10, 10 e todas as reuniões 10, todas as reuniões 10. Nós falávamos naquilo o dia todo. Vendemos, sabem quantas? 10. Não, só nos posicionámos para 10, como é que a gente podia vender 11? Mas sabem o mais engraçado? É que nós vendemos as 3 últimas licenças dias 27, 28 e 29 de dezembro. Porque dia 30 era sábado. Foram os 3 últimos dias do ano.
E eu subi o preço a partir de 1 de janeiro para obrigar as pessoas a assinar naquele ano. A minha equipa dizia-me ao Paulo, se não assinar agora, assina depois em janeiro. Não. 10. Estão a ver a força de um objetivo? Nós arranjámos todas as estratégias, tínhamos que fechar aquele número de pessoas naquele ano. Não havia hipótese. Porquê é que eu vos estou a dizer isto nos contactos? Porque o raciocínio no ano a seguir foi, se nós vendemos 10 com 1000 contactos, nós fizemos 1083 contactos no primeiro ano. Se nós vendemos 10 com 1000 contactos, o que é que vai acontecer se nós fizermos 2000 contactos no ano que vem? E a resposta é 20. Tendencialmente 20. Então a nossa grande preocupação no segundo ano foi gerar 2000 contactos. Passou a ser o crítico. Se eu gerar 2000 contactos, tudo o resto vai estar a funcionar estatisticamente. E há uma tendência para fechar aquela taxa de conversão. 20 de 10. Sabem quantos é que fechamos? 19. Porque foi os rendimentos decrescentes. Ao irmos à procura do dobro dos contactos, acabámos por gerar contactos de menor qualidade também. Então, nós não tínhamos o objetivo de 20, nós até acho que o objetivo era 15, mas o raciocínio foi com 2000 contactos. Então, nós batemos o objetivo porque o raciocínio funcionava. Se eu aumentar o número de contactos, é difícil eu descer o volume de vendas. Então, aumentar o número de contactos é uma preocupação crítica. Como é que eu consigo fazer mais contactos? E às vezes eu tenho que ir buscar outra pessoa para fazer mais contactos. Eu consigo fazer, sei lá, imaginem 30 contactos por dia, mas 2 já conseguimos fazer 50. Reparem que eu faço 30 e ele faz 20. Porque ninguém faz tantos contactos como eu. Ok? Número de contactos. Segunda coisa que eu posso fazer, e quero fazer, e constantemente tenho que pensar em fazer, como é que eu consigo fazer, é aumentar a minha taxa de conversão de um contacto num cliente. Não é numa venda. Num cliente. O meu número de contactos vezes a minha taxa de conversão dá o meu número de clientes. Então só há duas formas de eu aumentar o meu número de clientes. Ou aumento o número de contactos ou aumento a taxa de conversão. Ou os dois. Então reparem que eu tenho que estar constantemente há uma pergunta que vocês vão ter que manter permanentemente no vosso cérebro a partir de agora. É a pergunta que vos faz ganhar dinheiro. É a pergunta que resolve todos os problemas. Como? Sabem qual é a pergunta que vos faz perder todo o dinheiro? Mas é a resposta. É verdade, é. Cada vez que vocês começarem a explicar o porquê de alguma coisa, estão mortos. Acabou. Porque a seguir ao porquê vem um mas. Mas, contudo, todavia, porém, no entanto, é tudo o demónio a falar. Tá? Então, quando eu começo a monitorizar estes indicadores, eu imediatamente estou sem querer a ativar a pergunta. Porque não há como eu estar a medir o número de contactos que faço todos os dias sem o meu cérebro, praticamente de forma inconsciente, estar à procura de novas formas de fazer contacto e de aumentar o número de contactos. Faz-vos sentido isto? Se eu estou a medir, eu inconscientemente estou condicionado. É a mesma coisa do fulano do peso. Se ele se pesa todos os dias, não há como ele não estar condicionado por aquilo. Verdade. A primeira coisa que as pessoas que têm excesso de peso fazem é parar de se pesar, porque dói-lhes. Então, eu sei. Também eu. Então, ou aumento o número de contactos, ou aumento os dois. Depois posso aumentar o número médio de transações que faço com cada cliente. Tem clientes que me compram muitas vezes, tem clientes que me compram apenas uma vez. Então eu posso aumentar também o número de transações que faço com cada cliente. Quantas mais transações eu fizer com cada cliente, mais vendas eu faço. Ou aumentar o valor. Eu disse que eram 4. Falta essa. E aqui é onde quase todas as empresas fazem um trabalho muito mau. Nós não trabalhamos o suficiente as pessoas que já nos compram. As empresas tendem a pôr o seu esforço maior aqui do que aqui. Só que é 5 a 7 vezes mais rentável
segundo todos os estudos, 5 a 7 vezes mais rentável trabalhar aqui do que aqui. Agora, isto não seja um alibi para só trabalhar aqui. Porque vocês tiveram uma equipa de vendedores, principalmente os vendedores, por exemplo, de vinhos, que dão a mesma volta, o que eles querem é só o número de transações. Eles não querem ter que fazer contactos novos. Porquê? Porque isto dá trabalho, e posso ouvir que não. É menos rentável, claro. E se puderem dar a mesma voltinha e ser só um anotador de ordens, eu aí não preciso ser um vendedor. Sou só um anotador de ordens. Então quantas caixas é que precisa? Hoje não preciso nenhuma, passo cá para a semana. Número de transações. Outra coisa. Valor médio de cada transação. É outra coisa onde eu posso investir. Vocês estão a perceber que isto é tudo uma conta. Isto são multiplicações, isto é um igual, estão a perceber isso? Sim? Igual ao meu volume de vendas. Então, se eu quero aumentar as minhas vendas, eu tenho que aumentar alguma destas coisas ou as coisas todas. Então, a minha preocupação constantemente é como é que eu aumento o meu número de contactos, como é que eu aumento a minha taxa de conversão, como é que eu aumento o meu número de transações, como é que eu aumento o valor médio de cada transação. O valor médio da transação não necessariamente o valor do produto, ou os dois. São coisas diferentes, mas podem confundir-se. Ou seja, eu ao aumentar o preço do meu produto, eu já estou a aumentar o valor médio de transação. Mas um valor médio de transação vai-me vender, eu quero lhe comprar uma garrafa. Vai lá o vendedor, ou uma garrafa não, uma caixa. Olha, ponha-me aí uma caixa. Já experimentou o nosso branco? Branco? Eu não sabia que vocês tinham branco. Você vai ter que levar aqui uma caixinha do nosso branco, que acabou de ganhar um prémio. Está espetacular, ótima relação qualidade-preço. Aliás, compara muito bem com todos os vinhos do mercado. E eu estou a reparar que o senhor não tem dão aqui, dão branco. Os seus clientes vão pedir isto. E ele diz, ok, então deixe-me uma caixinha de branco. E o valor médio o valor da fatura passou a ser mais alto porque eu coloquei-lhe mais produto. Então é o valor da fatura média, ou do ticket médio, se for uma loja. Nas lojas é o valor do ticket médio. O valor médio de cada transação. Então só há estas 4 coisas que vocês podem fazer para aumentar as vendas. Eu estimulo-vos, sugiro-vos vivamente que vocês controlem em permanência estes 4 indicadores. É a forma mais fácil que vocês têm, são só 4 indicadores, de constantemente estarem a pensar nas coisas que precisam de fazer para aumentar as vendas. Vocês saem daquele ramo diário de pensar operação a operação, visita a visita, dia a dia, problema a problema, e passam a pensar numa visão de helicóptero como é que eu aumento os meus indicadores como um todo. E eu, no vosso lugar, media isto praticamente diariamente. No meu escritório, cada transação, não é só cada transação, é cada indicador, nós preenchemos e pomos na parede. O escritório está cheio de quadros à volta, está tudo nas paredes, para nós termos a atenção naquelas coisas. Nós estamos a medir a faturação ao dia. Quanto é que faturámos hoje? Quantos contactos fizemos hoje? Quantas reuniões nós fizemos hoje? De onde é que vêm as vendas? Vêm daqui, vêm de acolá? O que é que nós podemos fazer para aumentar esta média? Todos os dias estamos todos a olhar para os números. O facto de estarmos todos a olhar para os números todos os dias faz com que todos estejamos a pensar como é que as coisas aumentam. Não sou só eu. Não sou só eu que tenho os números. Os números estão na parede para toda a gente ver. Porque toda a gente está envolvida naquilo. Toda a gente tem uma participação nos números. As pessoas sabem que o nosso objetivo é fazer subir aquilo. Novos contactos. Se eu fizer 10 chamadas para o mesmo gajo, não posso contabilizar 10 chamadas aqui. Até porque se ele já for meu cliente, eu estou a trabalhar aqui em baixo, já não estou a trabalhar aqui em cima. Isto é um contacto novo que eu faço até converter um cliente. Pessoal, vocês têm que entender os números. Isso é o que eu digo à minha equipa a toda a hora. Vocês não basta estarem a medir uma coisa que vocês não entendem, só para dizer que estão a fazer o trabalho. Sabem como é que isso se chama? Alienação. É estar a fazer a tarefa pela tarefa sem perceber a tarefa. E sem perceber que da tarefa tem que vir um resultado. Trabalho alienado não nos leva a lado nenhum. Nós temos trabalho envolvido. Eu sei o que isto significa e estou a fazer até atingir o resultado. Vocês têm que entender os números. Nós não estamos a medir se a pessoa se esforça ou não. Estamos a medir se a pessoa é produtiva ou não. E há algum rácio que já não se dá?
Depende do negócio, depende da pessoa. Mas depende... Aqui, normalmente, é uma coisa de empresa. Depende muito da empresa. Nós podemos ter duas empresas produtoras de vinho no Dão e os rácios são completamente diferentes. O que é que eu tento sempre? Saber que rácios podem ter os melhores players da indústria para eu tentar aproximar-me desses. Mas não é fácil. Não é fácil. Principalmente esta informação. Informação contabilística às vezes ainda temos. E é interessante saber que margem consegue gerar os meus melhores concorrentes. Porque eu quero me propor a uma margem dessas. Mas aqui não. Aqui são KPIs. Indicadores contabilistas são KRIs. Resultados, indicadores-chave de resultado. Key Result Indicator. Isto são KPIs, são indicadores-chave de desempenho, de tarefa. Pá, nenhuma empresa abre isto, não é? Sim, as poucas que têm. As poucas que têm. Essa foi uma boa nota. Porque não há nenhuma razão para alguém não controlar estes 4 indicadores. Não há nenhuma razão legítima. A única razão é eu não quero saber. A única razão para nós, dentro da nossa empresa, não estarmos a contabilizar isto é eu não quero saber, eu não me posso dar ao trabalho. Os contactos que vocês não estiverem a fazer, a vossa concorrência está. E às vezes vocês chegam lá e o fulano diz, olha, acabei de vender, acabei de comprar. Se tem chegado mais cedo, é coisa simples, não, ou a coisa simples de dizer, olha, já estou servido. Não, olha, estou servido desse produto, estou servido desse serviço. Isso significa o quê? Houve outro que chegou primeiro. Paulo, eu não posso fazer contactos todos os dias. Não vejo porquê. Há duas coisas diferentes. Uma coisa é gerar contactos, outra coisa é fazer contactos. Gerar contacto é eu identificar alguém a quem eu posso ligar que me pode comprar as coisas. Fazer o contacto é agarrar no telefone e ligar para ela. Todos os dias eu tenho que gerar contactos, todos os dias eu tenho que fazer contactos. Se vocês não lixam logo, se não é logo amor à primeira vista, alguém vai e faz o contacto antes de vocês e faz a venda antes de vocês. Verdade, pá, aquele cartãozinho de visita, agora não registro mais, isto ficou gravado, não é? Aquele cartãozinho de visita que às vezes está em cima da nossa secretária 2 dias, 3 dias e que a gente anda a pensar, pá, tem que ligar. Nesses 2 ou 3 dias pode alguém ter ligado e faz a venda e quando vocês lá chegam acabaram de comprar. Há negócios onde é mais provável do que outro. Bom, nas casas então é o pão nosso de cada dia, não é? Aí é na venda e na angariação. Mas em todos os negócios, uma hesitação, o fulano não ligar de manhã, ligar à tarde. É o suficiente para já se ter perdido o negócio. A mim aconteceu-me na banca. Chegar na tarde em que o fulano tinha acabado de fazer um negócio de manhã e eu até tinha uma solução melhor que o outro, mas já está feito. Pá, não há hipótese. Então, estas coisas dos contactos é fazer logo, é na hora, não há hipótese. Vamos para os contactos e para a taxa de conversão. Portanto, vamos trabalhar a montante agora. Aqui nesta parte de cima, vou-vos dar uma ferramenta que se vocês usarem, quando eu digo vocês usarem, é vocês porem a vossa equipa comercial a usar. Diariamente. De forma disciplinada. Que eu garanto que se vocês usarem, sobem as vendas em 30% nos próximos 6 meses. Sob minha responsabilidade profissional. Nunca vi alguém usar isto e não subir as vendas em 30% nos 6 meses seguintes. Então vamos supor, eu não quero que vocês se centrem nos números, quero que vocês pensem no raciocínio. Ok? Vocês têm que entender o raciocínio. Eu vou pôr aqui números só para facilitar o raciocínio. Só para vocês entenderem melhor o raciocínio, está bem? Porque dependendo do tipo de negócio que vocês tiverem, quer o processo de vendas, quer os números, quer as taxas de conversão, podem ser completamente diferentes. Mas se vocês entenderem o raciocínio, vocês podem aplicar isto a qualquer processo de vendas. Faz sentido isto ou não? E esta ferramenta vai ser para trabalhar esta parte aqui de cima, para conseguir mais clientes. Então vamos supor que eu quero vender 100 mil euros no próximo ano. Eu ou um dos meus vendedores tenho que vender, eu dou-lhe um objetivo, meu amigo tem que vender 100 mil euros para o ano. Vocês já ouviram falar na lei da causa e efeito? Sim? Porquê é que nós chamamos à causa e efeito uma lei? Mas porquê é que lhe chamamos uma lei? Porque é um princípio consistente e acontece mesmo que eu não o conheça. E o princípio da causa e efeito é uma coisa muito simples. Diz que no universo nada acontece por acaso.
Tudo são efeitos com causas bem determinadas a montante. Não há a geração espontânea no universo. Ok? Tudo são efeitos com causas bem determinadas a montante. Às vezes as causas são tão lineares como o fulano abriu a mão, a caneta caiu. Então, mas essa não era a lei da gravidade? É que a lei da causa e efeito é a mãe de todas as outras leis. Todas as outras leis são filhas da lei da causa e efeito. Por isso é que se chama a lei da causa e efeito a lei de ferro do universo. Ela atua onde todas as outras leis atuam. Ok? E diz que nada acontece por acaso. Se a caneta foi parar ao chão é porque ele abriu a mão. Agora, esta é uma relação de causa e efeito linear e mecânica. Há relações de causa e efeito muito mais rebuscadas. Há coisas que vêm de gerações anteriores. Às vezes um fulano desenvolve uma doença, porque há um gene que vem recessivo de há não sei quantas gerações e que agora se cruzou com outro gene recessivo e o fulano de repente ficou doente. E ninguém na família tem aquela doença. Não quer dizer que seja espontâneo, não. Foi uma relação de causa e efeito, uma coisa rebuscadíssima que às vezes nem dá para a gente entender. Ok? Mas há sempre causa e efeito. 100 mil euros é uma causa ou um efeito? É um efeito. Para eu receber um cheque na minha empresa, o que é que tem que ter acontecido antes? Tem que ter feito uma venda, tem que ter feito uma transação, correto? Então há de haver um número X de transações, eu não sei qual é nesta altura, pelo menos, que está implícito no valor dos 100 mil euros, que é o meu objetivo para este ano. Sim? Tem que haver um número de transações X a que vai corresponder aqueles 100 mil euros. O que é que eu preciso de saber para calcular este número de transações? Quanto, em média, me vale cada transação? Isso é praticamente impossível de saber, correto? Então? Eu sei qual é que é o valor médio de transação. Como é que eu faço o cálculo? Como é que eu faço o cálculo? Eu. O valor total do quê? Em que período? Num qualquer período. Num qualquer período que me pareça razoável. Divido o valor total por número total. Valor total do quê? O volume total das vendas pelo... Número total de transações. E apuro o... Uau! Então dá para saber o número. Pronto. E pego no número e ponho aqui. Eu pensava que não dava, mas felizmente vocês desenrascaram. Boa. Fazemos isto ajustado a cada comercial a questão do Sim. Sim. Vamos medir o valor médio dele e vamos tentar ajustar. Agora, a partir do momento em que temos um valor, nós estamos a ativar ali o nosso como. Eu posso dizer a um comercial, o teu valor o ano passado foi 2.400. Pá, mas os teus colegas foi todo maior. Tu este ano vamos ter que tentar tu chegares a um valor de 2.500. Ou não, ou acho que 2.400 no caso dele já é muito bom e mantenho aquilo e trabalho outras variáveis. Eu tenho é que ter um plano, e isto vai-me dar um plano. Então, se o valor fosse 100 mil e o valor de vendas fosse 100 mil e cada transação em média me valer 2.500, temos engenheiros aqui ou não? Quem são os engenheiros? Há sempre engenheiros. Mais do que economistas. Obrigado por admitirem em público. Não. Sei que não. Epá, eu não admitia. Portanto, claro, é sempre corajoso. Eu sou engenheiro e tal. A malta fica toda a rir por dentro. Não, eu só pergunto para os engenheiros, porque só os engenheiros é que sabem fazer contas. É uma coisa boa. Depende, se for ao domingo, É? a gente ri-se. Também. 100 mil a dividir por 2.500, seus engenheiros. Não, eu disse engenheiros. E ainda bem que disse. E ainda bem que disse. Quanto é que dá? Quanto é que dá? 40. Podem usar as máquinas, não fiquem obrigados a fazer os cálculos de cabeça. Então eu já sei que preciso fazer 40 transações este ano. Se os meus números forem estes, eu consigo concentrar-me em fazer 40 transações num ano. Quantas semanas tem um ano? 52. Quantas normalmente nós trabalhamos? 48. Pelo menos a nossa equipa de comerciais tira normalmente 4 semanas de férias por ano.
Então, se eu tenho 48 semanas num ano, e se os números fossem estes, se eu tivesse que fazer 40 transações, eu já podia começar a concentrar-me em, mais ou menos, uma transação por semana. Então eu começo a pensar, ok, malta, nós temos que nos focar em fazer uma transação por semana. Porque eu digo a um vendedor, ouve lá, és capaz de fazer 100 mil euros até 31 de dezembro de 2018? E o gajo diz, isso está bué de longe, mano. Bué de longe e 100 mil euros é muito dinheiro. Epá, e uma transação esta semana, és capaz? Sim. Transação desse valor. Calma. Nós sabemos que a média é esta. Uma transação esta semana, eras capaz de fazer? Ele diz, uma transação esta semana parece realizável. Lá à frente, isto lá à frente, parece uma coisa muito grande. Mas esta semana consegues fazer uma transação? Parece-me possível. Parece-me possível. Se o gajo não fizer nenhuma transação a dia 7 de janeiro, já passou uma semana. Não, é bom que imediatamente toque uma campainha. A primeira semana passou, tu tens 8 vidas para queimar o ano inteiro e acabaste de queimar a primeira. Podes recuperar vidas, mas neste momento só as perdeste. Dia 15 de janeiro o gajo não fez nenhuma transação ainda. Queimaste 2 vidas. Agora eu quero saber atuar sobre isto dia 7 e dia 15 de janeiro. Eu não quero atuar sobre isto em agosto. Em agosto é tarde demais. Normalmente é quando a malta começa a assustar-se a perceber que já não vai atingir os objetivos. É quando vem das férias. Correto? Eu quero atuar enquanto ainda tenho tempo. Então eu tenho que saber logo que me estou a atrasar. A pessoa tem que ter nota no dia em que se está a atrasar, tem que ter nota que se está a atrasar. Olha, hoje atrasaste, amanhã tens que compensar. Eu não vou 8 meses depois compensar o quê? Transações é uma causa ou um efeito? É uma causa do que vem a jusante. Mas é um efeito do que vem montando, porque as transações não caem do céu. A gente não vai na rua a passear e de repente pulava com uma transação. Não. Há coisas que nós temos que fazer para gerar transações. Quero um gajo lá com uma transação. Ainda se podia aleijar. O que é que normalmente tem que acontecer antes de uma transação? Calma, que entre o contacto e a transação tem que haver muita coisa. Isto eu fico lixado com isso, porque eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos. Entre o contacto e a transação há muita coisa para fazer. Isto não é... Malta, hoje tento-me dizer, Paulo, isso já não é como no teu tempo. No meu tempo era assim e era bom. Se eu aguentei... Então, antes da transação, tem que haver aqui uma negociação qualquer. Sim? Eu tive que apresentar uma proposta, tivemos que negociar e só depois é que transaciona, não é logo do contacto. Está ao telefone e... Não. E a seguir é logo para a transação. Não. Aqui há... Eu vou pôr aqui um número de propostas que nós temos que negociar. Há um número X de propostas que nós temos que negociar para fazer aquelas 40 transações. Todas as propostas que nós apresentamos dão em transações, correto? Não. Nas vossas empresas não é assim? Não. Oh. Então há uma taxa de conversão, que é outra coisa que eu também explico à minha filha. Nem todas as propostas devem resultar em transação. Também explica ao meu filho, para vocês não acharem que é machista. Eu sou machista. Então, qual será o número de propostas que eu preciso para gerar estas 40 transações? E aqui é que vocês já dificilmente têm um registro histórico. Dificilmente, se não contabilizaram isso até hoje. Se não contabilizaram até hoje, por favor, comecem a contabilizar. Se tiverem meios de rastrear quantas propostas apresentaram num período passado, pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, e quantas transações fizeram dessas propostas, vocês já têm um número para começar. Usem esse número. Quando fizerem estas projeções, eu sugiro que vocês deem sempre uma taxa de desconto. Eu chamo-lhe taxa de cagaço. Porque às vezes nós vamos lá pela intuição, Paulo, deve ser mais ou menos uns 50%. Eu acho que a cada 2 propostas eu consigo fechar uma transação. Quando nós medimos na realidade é sempre pior. Sempre. Nunca me aconteceu até hoje. Nós fazemos uma estimativa e os resultados serem como era na estimativa, são iguais ou superiores. Nunca me aconteceu. É sempre menos.
Nós somos sempre otimistas nestes números. Quando vamos medir é sempre menos e às vezes francamente menos. E o empresário fica desesperado. E nessa altura é que eu digo, calma, então se sobrevivemos com esses números, imagine quando eles subirem. As notícias são boas. Se fossem 50%, seus engenheiros podem usar a máquina, quantas propostas eu precisava de apresentar? Dava mais ou menos quantas por semana? Se era um negócio por semana, dava 2 propostas por semana. Mais ou menos, mais ou menos. Então, pessoal, vocês acham que são capazes de fazer 100 mil euros em 31 de dezembro de 2018? Isso parece muito longe. E conseguem pôr 2 propostas na rua esta semana? Parece fácil. Consegues fazer uma transação? Não sei. E 2 propostas consegues pôr? 2 propostas consigo. É a mesma coisa. Se as taxas de conversão forem estas, é a mesma coisa. Só que parece mais fácil eu concentrar-me em pôr 2 propostas na rua todas as semanas do que em fechar uma transação, do que em fazer um determinado valor daqui por um ano. Estão a ver? Eu estou a conseguir concentrar-me no que tenho que fazer hoje. Estou a trazer isto para montante, para perceber o que é que eu tenho que fazer todos os dias. Está a fazer sentido ou não? Se não fizer, por favor, digam, porque esta ferramenta eu garanto que sobe as vossas vendas, se vocês usarem. Garanto, sob minha responsabilidade profissional. Nunca vi ninguém usar isto e não subir as vendas. Nunca vi. Todos os dias, e é como um antibiótico, tem que tomar o remédio até ao fim. Não é andar ali a lutar com a equipa comercial durante 3 semanas e às tantas dizer que se lixe, não faço. Porque eles não querem fazer isto. Vou já avisar, a vossa equipa comercial não quer fazer isto. Porquê é que eles não querem fazer isto? Não é, dá trabalho, não dá trabalho nenhum. Dá 0 trabalho, isto. Expõe muito mais o... Ora, aí está. É que todas as minhas fragilidades ficam a nu. Eu já não tenho alibis. Não, o meu amigo não fez contactos suficientes. O meu amigo tem uma má taxa de conversão aqui. Fica toda a fragilidade da pessoa, fica nu ali. O que não tem que ser uma coisa má, porque estamos a dizer a verdade sobre aquilo que é. A partir daqui eu posso ensinar este gajo a apresentar uma proposta. Se ele tiver aqui uma taxa de conversão muito pior que os colegas, nós podemos treiná-lo aqui e ele melhora. Mas as pessoas não querem que se veja. Propostas é uma causa ou um efeito? É uma causa do que vem a jusante, um efeito do que vem a montante. Porque normalmente, antes de ter feito uma proposta, eu tive que fazer o quê? Tive que fazer um... Não, vocês não... Tem que haver um diagnóstico, um levantamento de necessidades. Não é apresentação de vendas, isso não se faz. Quem fizer apresentação de vendas é 100 anos de azar. É igual ou pior. Um diagnóstico. É exatamente o contrário. Uma reunião de diagnóstico, o meu cliente é a estrela, é a pessoa importante, eu estou lá para o servir. Numa apresentação de vendas, eu sou a estrela, estou aqui para me servir. É só a diferença. Uma apresentação de vendas é um fulano ir ao médico, o médico mandá-lo sentar-se e o médico dizer, ora bem, licenciei-me em Medicina para a Universidade de Coimbra com média de 16 em 1978. Ofereceram-me uma cátedra aqui na Universidade por ter sido o melhor aluno da disciplina de Anatomia, mas eu preferi não o fazer porque quis fazer um doutoramento em Oxford. Imediatamente fui para Londres e estudei em Londres durante 5 anos, onde me doutorei com a nota máxima da Universidade Magna Cum Laude. Fiquei durante 3 anos a dar aulas em Londres, escrevi 72 papers sobre o tema da anatomia desde aí e voltei para Portugal, onde fiquei aqui no Hospital de Santa Maria e onde leciono na Cátedra de Anatomia aqui na Faculdade de Medicina de Lisboa. Sou considerado uma das 3 maiores autoridades mundiais nesta área da anatomia e agora vou-lhe passar, tenho aqui estes diplomas todos e agora vou-lhe passar uma receita. Eu não sei se vocês tomavam receita, eu não tomava. Isto é como nós estamos a vender. Já não deu a mínima atenção ao cliente, não diagnosticou, não percebeu como é que pode ajudar e está a empurrar aquilo que ele tem para vender. É o que eu chamo a venda blá, blá, blá. É chegar a um cliente e falar à espera que ele interrompe e pede para comprar. Então, não façam apresentações de vendas.
Façam diagnósticos. Mas o diagnóstico não é o contacto. Mas, Não, estou a perguntar. não, 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 Há não. uma fase. Não, um diagnóstico é uma reunião. Um contacto é um telefonema. Ah, ok. Porque nos comerciais eles andam na rua, não é? Portanto, o contacto e a reunião. No contacto pode ser entrar num restaurante. Pois é, isso são uma e a mesma coisa muitas vezes. Sim. Não são uma e a mesma coisa. São duas coisas feitas na mesma ocasião. São duas coisas feitas na mesma ocasião. Porque eu posso entrar, fazer o contacto e ele dizer, olha, eu estou em interesse em falar consigo, venha cá daqui a 2 horas, que eu agora estou a servir almoços. Ou hoje não consigo falar consigo. Então eu fazer o contacto fiz, não fiz o diagnóstico. Está bem? Então há um número de reuniões, eu vou escrever diagnósticos para que vocês entendam inequivocamente que estas reuniões não são apresentações de vendas. Não façam apresentações de vendas. Não deixem que os vossos comerciais façam apresentações de vendas. Às vezes aparecem pessoas no escritório para me vender coisas, eu já faço de propósito. Ponho-os na sala de reuniões, quando chego eles já estão com o laptop aberto. E eu chego e faço assim. Uau! Faço mesmo. Uau! O que é que vai fazer? Vou-lhe fazer a nossa apresentação de vendas. Não vai não. É sempre a mesma história. Eles ficam a olhar para mim assim. Não vai não. Então, mas não tínhamos combinado? Eu disse, tínhamos combinado e eu tenho 1 hora para si. Mas eu sou muito egocêntrico. Tenho 1 hora para falar de mim. Se quiser escutar-me e depois dar-me uma solução, eu falo de mim durante 1 hora e o meu amigo dá-me uma solução. Se for 1 hora para ouvir falar de si e da sua empresa, não tenho tempo. Lamento. Mas esperem, os fulanos ficam assustadíssimos. Eu estou a ajudá-los a vender. Porque nenhum deles me vai conseguir vender a estar 1 hora a falar comigo. Eu não consigo manter sequer 15 minutos de atenção em relação ao PowerPoint deles. Não consigo nem quero. Agora, se ele me começar a perguntar pela minha situação, como é que eu resolvi isto, como é que eu resolvo aquilo, se eu tenho este problema, se não tenho, aí de repente eu começo a desabafar e se ele for inteligente nas perguntas, ele às tantas diz-me, mas olha, eu tenho uma solução para si. E eu digo, venda-me. Por favor, venda-me a solução. Agora, se ele for para lá empurrar-me uma coisa qualquer, não quer saber do último PowerPoint que o marketing dele preparou. Não quer saber. Não quer saber. Mas, sim, sim, sim. Eu escrevo livros sobre isso. Eu estudo sobre isso. Sim. Ninguém quer, as pessoas detestam que se lhes venda. Mas adoram comprar. Jeff Gitomer. Ninguém gosta que se lhes venda. Pá, ponha-se no lugar. Gosta que lhe vendam. Assim que a gente vê um vendedor, a gente pensa assim. Este gajo está-me a tentar dar a volta. Olha este a tentar-me empurrar isto. Olha, eu não quero isso. Quanto é que isto está a te custar? Pá, não. Nós não queremos que se nos venda. Nós gostamos de comprar. Então, alguém compra. Alguém vende-me quando descobre a diferença entre o que eu tenho e o que eu gostaria de ter. E como é que as pessoas descobrem a diferença entre o que eu tenho e o que eu gostaria de ter? É a apresentarem-me o PowerPoint deles? É escutando aquilo que eu tenho para dizer. Para além de que quando a pessoa escuta... Mas já ontem falámos nisso. Quando eu escuto aquilo que a pessoa tem para dizer, ela está a ganhar confiança em mim. Quando eu estou a falar do meu produto e do meu serviço, ela está a refugiar-se no medo que tem que eu lhe dê a volta para lhe vender qualquer coisa. Então ela está o tempo todo a pensar, eu não vou papar esta conversa. Pá, é tão simples como isto. Vender é escutar, não é falar. Eu costumo dizer aos vendedores, quer vender o dobro, falo metade. Quer vender o triplo, falo 1/3. A maior parte dos vendedores não vende mais porque não sabe calar a boca. E as poucas vezes que um vendedor fala é para fazer perguntas. Eu até a apresentar uma solução, eu apresento a solução fazendo perguntas à pessoa. Eu não digo nada, só pergunto. Eu escrevi um livro no Brasil que nunca saiu, mas escrevi-o com um brasileiro que é as perguntas são as respostas. Em vendas, as perguntas são as respostas. Um vendedor que domina a técnica de vendas só faz perguntas. Pergunta do princípio ao fim. Começa nas abertas, termina nas fechadas. Sem perguntas fechadas não há uma venda. Sem um sim ou não,
não há uma venda. Por muito que me custe dizer isso também à minha filha. Há uma parte em que vai ter que vender. Qual é a percentagem de diagnósticos que eu preciso para fazer uma proposta? Qual é? A percentagem é a taxa de conversão. Qual é a percentagem? A resposta certa é, não sei, Paulo, porque eu nunca medi. Não atirem para o ar. Não atirem para o ar. Não sei porque eu nunca medi. E dificilmente eu tenho meios de medir. Se eu tiver meios de medir retroativamente, vale a pena fazer o esforço. Se não, vou intuir usando o meu bom senso e dando a taxa de cagaço. Eu vou pôr 50% só para facilitar as contas. Seus engenheiros, quantos diagnósticos eu vou precisar de fazer? 160, que dá mais ou menos quantos por semana? Não é? Se eu preciso de fazer 2 propostas e uma transação, são 4 diagnósticos. Tu consegues vender 100 mil euros daqui por um ano? Epá! E 4 reuniões esta semana, consegues fazer? Já parece mais fácil. Parece mais fácil eu fazer 4 reuniões do que apresentar 2 propostas. Parece mais fácil apresentar 2 propostas do que fazer uma transação. Parece mais fácil fazer uma transação do que 100 mil euros daqui por um ano. Sim? Sim? É, se parece, não é. Porque se os números estiverem certos, eles dependem uns dos outros. Não é, mas parece. E foca-me no que eu posso fazer hoje. Que é sempre o que eu quero fazer. Se forem 4 reuniões por semana, se os números fossem estes, epá, o fulano até pode pensar, se fosse eu, epá, 4 por semana eu vou tentar fazer 1 por dia. Tenho aqui uma margem logo de segurança. Se eu conseguir fazer uma reunião por dia, eu imagino bem que me fazia. E agora sim, antes das reuniões, vêm os... Pronto, é isso. Número de contactos. Hashtag contactos. Quantos contactos eu preciso fazer para fazer uma reunião? Isso. Não sei, Paulo, porque eu nunca medi. Eu vou dizer que são 20%. A cada 5 chamadas ou 5 restaurantes que eu entro, consigo que um me receba na hora. Ou consigo que um me receba. Consigo que um me receba. Seus engenheiros, quantos contactos eu precisaria de fazer num ano? 800 contactos. Se eram 4 reuniões por semana, passam a ser quantos contactos por semana? 4 vezes 5? 20 contactos por semana. Dá quantos por dia? 4. Então, se eu fizer 4 contactos por dia, parece, se os números forem estes, que tudo vai correr bem. Porquê é que isto é super poderoso? Porque o que é medido é feito. A partir do momento em que eu sei o que tenho que fazer hoje, se vocês forem fazer uma dieta, o nutricionista vai-vos dar um plano alimentar. Se vocês forem fazer sei lá, quiserem perder peso e procuram um PT no ginásio, ele vai-vos dar um plano de treino. Então, tudo aquilo que nós precisamos de melhorar, nós precisamos de um plano. Isto é o nosso plano de vendas. Da mesma maneira que o nutricionista vai dizer, o senhor vai comer brócolos às 8 da manhã, o senhor vai comer brócolos às 10 da manhã, o senhor vai comer brócolos ao meio-dia, brócolos às 4 da tarde. Portanto, é tudo questão do número de vezes que come brócolos por dia. Eu faço um molho de manjericão para aquilo ficar mais saboroso. Ai, brócolos. Então, se eu souber que tenho que fazer 4 contactos todos os dias, fica fácil eu focar-me naquele indicador. Se eu souber que tenho que fazer uma visita por dia e que posso falhar uma vez por semana, ou seja, se eu souber que preciso fazer 4 visitas por semana, eu consigo cavar, tem que ser cavado, mas eu vou cavar essas visitas. E se no final da primeira semana, dia 7 de janeiro, eu só tiver cavado 3, vem a minha chefe e diz-me, Paulo, só fizeste 3 visitas esta semana. Epá, mas isso é só menos uma. Não, não é menos uma. É menos 25%.
E se repetires esse erro de juízo ao longo do tempo, vais fazer menos 25 mil euros de vendas daqui por um ano. Então, para a semana tens de fazer 5. Porque a erosão dos indicadores, ao fim de um ano, é dramática. O que é medido é feito. E isto vai ser, durante o ano, exatamente assim. Correto? Sim? Isso é a mesma pergunta, é a mesma coisa que eu perguntar e vocês acreditam no Pai Natal. E vocês todos fizeram assim. Não vamos ser, eu vi. Não vamos ser ingênuos de acreditar que isto vai ser exatamente assim. Então, se não vai ser exatamente assim, para que é que eu me dou ao trabalho de fazer? Tá bem, mas se não for exatamente assim é uma coisa, mas se não for muito assim, Pode não ser muito assim. pronto. Eu não sei. Mas consegue-se expor e consegue. Pode. Normalmente, Mas permite decisões mais informadas sobre a atuação. eu quero uma resposta ainda melhor do que essa. Porquê é que eu me vou dar ao trabalho de fazer um plano se a própria definição de plano já implica que não vai correr exatamente como eu previ? Porque aumenta 10 vezes a probabilidade de eu atingir o resultado. A questão é porquê? Tem consciência. Sabemos todos quanto vamos. Uma coisa leva a outra, e o que é medido é feito. Se eu primeiro fizesse... É feito, mas não vai dar aquele resultado. A única coisa que eu controlo totalmente é o que eu faço a montante, que é o número de contactos. Perceba a quebra aí? E posso ajustar. É isso. Porque eu, a partir do momento em que tenho estes números, eu ganho o poder de agir sobre os números. Então, se isto não está a ir de uma maneira, a primeira solução é o que eu chamo a solução bater punho, a Miguel Gonçalves. À bruta. Se não vai lá com 800, a gente faz 1000. Se não vai lá com 1000, a gente faz 1200. Esta é a solução à bruta. Não é a que eu gosto mais. Mas o gajo lá de Braga ficou famoso com a solução de bater punho. Pá, e fartou-se ganhar dinheiro com isso. Ninguém sabia quem ele era e agora é famoso. E ganha imenso dinheiro com isso, porque até negócios faz lá para as empresas dele, porque ficou famoso com o bater punho. E a verdade é que ele tem razão. Eu posso ir sempre a bater a mais portas. Mas depois também temos a versão competência e cérebro, que é ajustar as taxas de conversão. Então eu ganho o facto de planear e criar um caminho inicial, permite-me ir ajustando o caminho ao longo do mesmo caminho, do próprio caminho. Então eu vou tentando ativar o meu superpoder. Qual é o superpoder? Como é que eu subo isto? Como é que eu subo isto? E ajustando estas variáveis, e esta aqui também, eu tenho várias variáveis que eu posso ir ajustando, aplicando várias estratégias, várias soluções, até chegar aqui. É exatamente o facto de eu ter os indicadores que me permite ir ajustando o caminho até chegar lá. É como um avião. O avião vai ajustando todas as variáveis ao longo do caminho e àquela hora ele vai estar a cair naquele sítio da pista. E é bom que caia, porque senão... a cair ou a aterrar. Na taxa de conversão, à medida que vão fazendo o caminho, a cada semana que vai passando, vocês passam a ter alguma informação. E podem, logo no primeiro mês, fazer alguns ajustes básicos. E à medida que o tempo vai passando, é a lei dos grandes números da estatística, à medida que o tempo vai passando, a informação vai ficando mais fiável. E vocês vão ajustando. Portanto, em janeiro ainda podem derrapar um bocadinho, em fevereiro já se aproximam mais, em março mais próximo, quando chegam ali a mais junho já a coisa é muito fiel. No segundo ano, aquilo já foge muito pouco. E vocês até podem ter razões para prever taxas diferentes de um ano para o outro. Vocês veem aquilo que aconteceu no mercado, e dado o mercado, eu acho que este ano posso aumentar o meu valor médio de transação. O mercado está a subir, ou pelo contrário, a coisa está difícil. Se eu projetar o mesmo valor médio de transação do ano passado, eu vou murchar. Toda a gente está a baixar os preços, os chineses invadiram-nos, têm vinho a 50 cêntimos, 5 litros, e para cozinhar as pessoas já não compram o vinho português, já compram o chinês, dizem que é igual e nem notam a diferença, sei lá. E de repente eu tenho que ajustar isto.
Temos que usar o bom senso, temos que temperar, aí se chama-se o envolvimento por oposição à alienação. A alienação é, eu vou pôr aqui os números, estou a fazer o trabalho, depois logo se vê. Outra coisa é estar a temperar os números com o meu bom senso. Estômago, não é? Será que eu consigo melhorar este número? Será que há alguma razão que me faça ponderar um número mais baixo? E se eu ponderar um cenário mais otimista? E se eu ponderar um cenário menos otimista? Ok, vou-me mover aqui, vou projetar para que seja assim. Depois vamos monitorizando e vamos percebendo como é que a coisa evolui. Gerir é isto. Gerir é isto. Não há nada que eu vos possa dizer que seja um caminho linear. Gerir é ir percebendo o que vai acontecendo e ir ajustando. Usando o bom senso, usando a intuição. E esta é a graça de jogar o jogo. Jogar o jogo é isto. Gerir é testar e medir. É gerar informação que me permite tomar decisões. Mais por aqui, mais por ali. Deixa apertar aqui. É um bocadinho como tudo na vida. A gente vai fazer um prato na cozinha. Uma coisa é darem uma receita, eu sigo a receita e o prato saiu porreiro. Outra coisa é alguém que goste de facto de cozinhar e que pega naquele prato, ok, já sei fazer, saiu bem pela receita, mas eu acho que consigo melhorar isso. Então eu vou usar a minha intuição, a minha prática, a minha experiência e vou experimentar a pôr aqui mais esta ervinha e vou experimentar a tratar isto desta maneira, vou experimentar a mudar aqui o arroz, vou fazer com outro arroz e às tantas a gente consegue começar a melhorar o prato. Então pega naquele prato e às tantas é uma obra-prima, porque a gente experimenta mais uma coisa e outra coisa e outra coisa e outra coisa e às tantas é uma evolução. A receita já não é a mesma. Eu parti de uma receita que era uma base e que funcionava bem, mas transformei aquilo numa coisa absolutamente divinal. O que é medido é? O que é medido é controlado. A partir do momento em que eu tenho os números, eu ganho a capacidade de ajustar os números. Ou seja, eu ganho um controle sobre o meu plano. Então, a primeira razão para vocês fazerem isto é porque asseguram a execução, que a medida é feito. A segunda razão é porque garantem o ajustamento ou a capacidade de ajustamento. O que é medido é controlado. Vocês não me vão levar a mal este momento de intimidade, mas... Amori. Isto põe dinheiro no bolso, malta. Isto também. Põe dinheiro no bolso a sério. Não há nada prático que eu consiga ensinar-vos nestes 3 dias que tenha um impacto mais imediato do que isto que nós acabámos de ir agora. Aqui os americanos têm uma expressão no Texas, acho que é when the rubber meets the road, quando o pneu encontra a estrada. Isto é pôr em aplicação toda a teoria que nós estivemos a falar até agora. Aliás, os meus cursos são sempre do geral para o particular. Agora já estamos a chegar ao particular. Aqui vocês põem a ação tudo o resto que aprenderam. Mas a ação é quando a borracha encontra a estrada. O resto tudo é pensamento conceptual, que é muito importante. Vai ter um impacto brutal na ação. Mas até o fulano agir, até levantar o rabo da cadeira e começar a fazer coisas, as vendas não chegam. Então aqui é já quando a onça vai beber água, não é? O famoso funil. Se vocês soubessem o ódio a que eu tenho sido sujeito nos últimos 7 anos por causa deste funil, a malta das vendas odeia isto. Os vendedores odeiam o funil. E uma das formas mais fáceis de rejeitar o funil é matar o mensageiro. É odiar o gajo. Isso é que eu não quero crescer, não quero crescer. Às vezes é o patrão que quer crescer. Não é? Só que é mais fácil pôr um rótulo num fulano a dizer este gajo é um Palerma. Porque se eu colocar no fulano o rótulo de Palerma, já não tem que o ouvir. É o que nós fazemos. Quando alguém nos diz coisas que nós não gostamos de ouvir, nós rotulamos o fulano de Palerma, desonesto, sei lá. Qualquer coisa que me faça não gostar dele para eu não ter que o ouvir. Sim, mas isto é tão lógico que não é para dizer que não. Não dá tempo, não funciona, o meu negócio é muito específico, que é uma coisa que não quer dizer nada e dá para tudo. Essa é a desculpa que eu ouço mais vezes até dos empresários. A gente explica qualquer coisa e eles dizem, o meu negócio é muito específico. Todos dizem. E eu digo, eu sei, todos os negócios são muito específicos. Mas o meu é diferente.
quer dizer nada, mas é uma desculpa para tudo. E isso é a nossa sensibilidade. Por isso é que eu vos digo, temperem tudo com bom senso. Pensem nas coisas. Não se limitem a fazer as coisas de forma fácil. Fazedores de tarefas ganham muito pouco dinheiro. Pessoas que pensam sobre as coisas e entendem as coisas e envolvem-se com as coisas até sair o nosso melhor, são essas que valem mais. Isto faz sentido o que eu estou a dizer? Pessoal, é a diferença entre fazer uma tarefa por fazer a tarefa. Eu fiz tudo o que me mandaram, entro cedo, saio tarde, faço tudo aquilo que me mandam e faço tudo como me dizem. Mas o gajo fez a tarefa sem ter a ligação ao resultado. Ele está nas tintas, ele seguiu a receita. Se o prato está mau, é porque a receita não presta. Eu fiz a receita como me mandaram. E outra coisa é um fulano está ali preocupado até sair o resultado perfeito. E tenta, e experimenta, e pensa, e reflete, e porque é que isto não está a funcionar, e onde é que me estão a falhar as contas, e anda ali até encontrar a solução. O segundo vai ter resultados, o primeiro vai ser um fulano medíocre sempre. Então, se vocês querem que os vossos colaboradores sejam envolvidos, vocês têm de ser envolvidos. Se vocês querem que os vossos clientes nunca digam sim, mas... vocês têm que também não dizer. Nós atraímos pessoas parecidas connosco. Lembrem-se sempre disso. É duro, não é?